Nesse vídeo eu vou falar sobre o pós-operatório, os riscos e as complicações da cirurgia de retirada das amígdalas e te dar algumas orientações úteis para te ajudar no pós-operatório. Lembrando aqui que, claro, esse vídeo ele é informativo, jamais ele vai substituir as orientações do seu médico em sua consulta. Olá, meu nome é Milene, eu sou médica otorrinolaringologista e antes do vídeo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, porque estamos com vídeos repletos de informações super interessantes e muito úteis na área do nariz, do ouvido e da garganta. Vamos lá pro vídeo? Se você tem indicação médica do seu otorrino para retirar as amígdalas, esse vídeo então é para você. Se você ainda não assistiu o nosso vídeo sobre indicações de quando retirar as amígdalas, aqui na descrição eu vou colocar para você assistir antes de ver esse vídeo, ok? Eu vou tentar aqui te passar algumas informações, alguns pontos importantes no seu pós-operatório de cirurgia da retirada das amígdalas, a chamada amidalectomia. Número 1, dor na garganta. Eu acho aqui que todo mundo sabe que o pós-operatório dessa cirurgia é bastante doloroso. Imagina, por exemplo, que você tá com uma afta lá na boca. É bem incômodo, né? Agora imagina se você tivesse várias dessas aftas, que são um tipo de úlceras na garganta. Realmente, gente, dói bastante. Então, você deve tomar corretamente todos os analgésicos receitados pelo seu médico. E o ideal é tomá-los de forma assim, fixa, de horário. Ou seja, se a medicação ela é de 6 em 6 horas, tome dessa forma. Não espere você sentir a dor para daí você começar a tomar a medicação, que ela vai demorar mais a fazer efeito. Muitas pessoas falam, tal analgésico não adianta para mim. Mas talvez seja pelo fato de tomar já quando você está com a dor muito intensa e não antes. O ideal é tomar um remédio para a dor 20 a 30 minutos antes das refeições para reduzir, por exemplo, a dor ao engolir a comida. Algumas pessoas podem receber indicação de usar também sprays anestésicos na garganta. E eles podem ser bastante úteis, porque quando você vai comer é uma hora muito sofrida, nos primeiros dias principalmente. E aí quando você dá aquela primeira mordida na comida, você não tem nem vontade mais de engolir. Muitas vezes, cerca de 4 a 5 dias depois da cirurgia, a dor ela pode até piorar e você pode achar muito estranho. Mas isso ocorre na maioria das vezes devido à cicatrização do tecido. Segunda coisa, dor de ouvido. A dor de ouvido ela pode acontecer e pode acontecer depois de uma cirurgia de amígdala sim, porque existem nervos que passam pela amígdala e pelo ouvido. Eles se conectam. Então acontece o que a gente chama de dor referida. Terceira coisa, logo depois dos primeiros dias da cirurgia, você pode perceber algumas placas brancas lá no fundo da garganta, onde era o local que estavam as amígdalas. E isso, gente, é completamente normal. É assim que a garganta cicatriza. Isso não é infecção, tá? Cuidado. Quarta coisa, o mau hálito, ele pode acontecer, que é o que a gente chama de halitose. Que é aquele mau hálito até bem significativo. Ele pode durar umas 2 semanas depois da cirurgia. E é normal, tá? E desaparece espontaneamente. Claro, você deve manter a higiene bucal normalmente. Quinta coisa, sangramento. Como aquela região que estavam as amígdalas, que a gente chama de lojas, elas ficam vazias, os vasos sanguíneos dessa área, eles ficam mais expostos, até que a cicatrização aconteça completamente. E até isso acontecer, podem gerar sangramentos, cerca aí de 30% das pessoas. Então, caso ocorra um sangramento, você pode ter que retornar ao centro cirúrgico para uma cauterização daquele vaso. Em 1% dos casos, existem pessoas que podem ter um sangramento muito importante, ao ponto de necessitarem receber até transfusão de sangue. Mas sabemos que a grande maioria dos casos isso não acontece. E atenção, quando se tem um sangramento depois de uma cirurgia de amígdala, se deve procurar imediatamente o hospital. E o que comer depois da cirurgia? As recomendações do que comer após essa cirurgia, elas vão variar de médico para médico. Alguns médicos, eles preferem
uma alimentação mais leve por até 2 semanas, pois alimentos muito duros, eles podem irritar ali o local, né, da cirurgia e até induzir sangramentos. Outros já liberam a alimentação normal do paciente um pouco mais cedo. Alimentos muito ácidos e cítricos ou também muito salgados, eles podem causar dor. E a temperatura ideal também dos alimentos tem que ser um pouquinho mais fria para a temperatura ambiente. Beber bastante líquido nas primeiras 72 horas é muito importante para evitar desidratação. E manter a área úmida ajuda demais a reduzir a dor também. Algumas complicações mais raras, elas podem existir, pois nenhuma cirurgia é isenta de riscos, não é mesmo? Mas não é para assustar, é apenas para você saber que existe, tá? Por exemplo, danificar os dentes, principalmente quem utiliza alguns tipos de implante, por exemplo, ou o dente já é um dente mais fraco. Criança, por exemplo, que estão com dentes de leite, eles podem se desprender esses dentes durante o procedimento. Então, é importante dizer ao médico se você possui algum dente mais instável, beleza? Dormência da língua ou alteração temporária do gosto. Isso pode acontecer porque nessa cirurgia a gente coloca uma espécie de uma espátula de metal sobre a língua para a gente tirar a língua ali do caminho e enxergarmos as amígdalas. Como essa espátula, ela pressiona a língua por alguns minutos, às vezes pode gerar uma dormência temporária ou alteração até mesmo no paladar, mas como eu disse, é bastante raro e isso acontece em menos de 1% dos casos. Então, depois de cerca de 30 minutos de cirurgia, costumamos retirar essa espátula, relaxar um pouco aquela língua para continuar a cirurgia. Outra questão é que nessa cirurgia, a úvula, que é a campainha que fica lá ali no fundo da garganta, ela fica muito próxima da amígdala e às vezes se esbarra muito nela. E daí ela pode ficar mais inchada, dando aquela sensação de que tem um bolo ali na garganta, pode gerar um pouco de dificuldade de engolir, mas isso tende a melhorar rapidamente com as medicações. E quando retornar às atividades físicas? Deve-se evitar atividade física com peso, esforço, exercício extenuante por pelo menos umas 2 semanas. Após esse tempo, a probabilidade de sangramento já é bem menor. Depois da cirurgia da retirada das amígdalas, a pessoa ela precisa se recuperar, ela precisa ter um período de descanso, sem a realização de atividade física, de trabalho, evitar pegar peso, se esforçar demais para não romper nenhum daqueles vasinhos e causar o sangramento. O tempo, é claro, vai depender do que o seu médico lhe propor. Algumas pessoas acham que retirar suas amígdalas podem mudar sua capacidade de cantar corretamente, alterando um pouco a voz. Bom, existe um artigo mostrando que em alguns cantores de ópera, sopranos, tiveram uma ligeira alteração da tonalidade de certas notas, mas sem nenhum prejuízo da voz. Então, de forma geral, não existe um prejuízo na voz para quem opera as amígdalas. Bom, e a cirurgia das amígdalas é bastante realizada. Ela pode ser feita em crianças ou adultos, com bastante indicação médica, porque, como vocês viram, nenhuma cirurgia é simples, mas quando ela é bem indicada e necessária, ela traz muitos benefícios e melhora para o paciente. Se você gostou desse vídeo, se conhece alguém que já fez ou tem indicação médica de operar as amígdalas, envie esse vídeo, pois essas informações, elas trazem clareza e tranquilidade e confiança também. Comente aqui se você gostou desse vídeo. Toda semana a gente faz vídeos às segundas-feiras. Contribua para o crescimento do canal e um grande abraço!